Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, domingo, dia do Senhor. Espero que você tenha tido uma noite de descanso tranquila e que você possa estar, então, pronto, com o coração aberto para ouvir a lição, né? Lição esta que nós vemos, os professores já vêm trabalhando em vários domingos, né? Está quase finalizando, com temas bastante interessantes, né? Que tem tudo a ver com a nossa vida cotidiana aqui, né? Temas atuais, temas que têm influenciado a nossa sociedade, e como nós, como crentes, temos combatido isso, temos percebido algumas armadilhas desses ismos, né? Então, nós vamos falar um pouco mais hoje, né, sobre o novo paganismo, né, que está vivo e atuante aí no nosso tempo. O que isso tem a ver no nosso século? Como é que o paganismo está agindo aí no nosso tempo de hoje? Importante a lição, né? Então, espero que você goste, né, e que Deus possa me usar assim para falar ao seu coração. Tá ok? Vamos orar antes de iniciarmos, né? Abaixe suas frontes. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças, ó Deus, por mais uma noite de descanso, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, ó Pai. E agora, Senhor, queremos colocar diante do teu altar esta lição, ó Pai, a qual, com certeza, ó Deus, o Senhor tem a falar ao nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa todos os irmãos, todos os jovens, ó Deus, que estão vendo essa aula, assistindo essa aula, ó Pai, que essa aula pode ser de grande serventia, ó Deus, na vida desses irmãos, ó Deus, que possa encontrar lugar no teu coração. E que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, aquilo que nós aprendemos aqui, colocar em nosso coração e colocar na nossa vida, colocar em prática, Pai. Porque não é simplesmente uma lição, é a tua palavra, Deus. É o Senhor falando através das Escrituras para nós. E que nós possamos ficar atentos a Deus. Nos ajuda, Senhor, nós carecemos do Senhor, Pai. Obrigado, a Deus, perdoa os nossos pecados e em nome do teu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, Pai. Então, meus irmãos, nós vamos falar hoje da lição número 10, o novo paganismo, né? O paganismo nunca deixou de existir, né? Sempre existiu na história da humanidade, está vivo hoje e atuante. Então, o paganismo ele tá sempre esteve, está e vai ainda até a volta de Cristo, com certeza ele vai estar atuando aí, né? E nós, como crentes, eu coloquei, precisamos ter discernimento das armadilhas do mundo, desse mundo pagão, não é? Ficar atentos. Muitos de nós, né, estão sendo levados pelos valores do mundo. Nós, quando eu digo nós crentes, né? Nós aprendemos isso, existe um modismo, né, por trás disso tudo que ronda a nossa sociedade. Então, nós temos que estar atentos para não cairmos nessas armadilhas aí também do mundo pagão, né? E assim já vimos o ateísmo, o individualismo, né? Esses ismos que nós aprendemos, né? Ficar atentos, né? E muitos, infelizmente, estão aí fracos, né? E acaba sendo levado por essas modas aí, por esses ismos, né? Então é importante. Então nós vamos aí então estar falando, são 3 pontos, né? Falar um pouco sobre o paganismo. O segundo ponto vai falar o paganismo no século XXI, que aí é o foco da lição, que é o nosso tempo, né? E o terceiro ponto, a resposta da fé. Nós, como cristãos, que resposta nós devemos dar, ou estamos dando, né, para esse mundo pagão aí, através das Escrituras, né? Então, a lição, ela é bem objetiva, né? Eu vou ler bastante, né? Vou ler bastante aqui, com os irmãos um pouquinho de paciência, e aí a gente vai discorrendo aos poucos aqui, né? E o primeiro ponto, então, vai dizer o que é o paganismo. O termo latino "paganus" significa campestre e referia-se aos moradores das vilas romanas, homens mais rudes que, em geral, não possuíam os direitos de cidadania romana. Os soldados romanos chamavam os civis de pagãos. A partir do século IV, os cristãos começaram a usar o termo pagão para se referir aos não cristãos, que seguiam as religiões politeístas dos gregos, romanos e outros. Com certeza, tinha muitas religiões naquele tempo. É... Quem não servia ao Deus vivo e verdadeiro e não cria em Jesus Cristo como seu filho era um pagão. Os crentes
os identificavam a partir das escrituras e 3 marcas lhes eram distintivas. Ou seja, naquele tempo, então, aquele que não cria, né, no Deus vivo e verdadeiro, eles eram assim chamados pelos cristãos de pagão, né? Mas como é que era identificado, né, a esses pagãos, essas pessoas? Como é que era identificado? Eram por 3 marcas. A primeira, eles eram idólatras, a idolatria imperava neste meio. A segunda, a imoralidade, né, que de fato é, era atuante ali naquele povo. E o terceiro, a inimizade contra os cristãos. Então, essas eram as marcas, né, daquele povo pagão. Vamos falar um pouco então sobre a idolatria, né? Como é que eles agiam, como é que eles se comportavam através da idolatria. Lá no livro de Atos, no seu capítulo, Atos capítulo 17, verso 22 e 23, Paulo diz assim: Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha só. Então, Paulo destaca aqui o politeísmo dos atenienses, como foi dito, né? Eles tinham vários deuses, né? E ali no Areópago, né? Então tinha um altar para cada um, né? É, e aqueles crentes que viviam em Corinto eram aconselhados a fugirem da idolatria, né? Que era um serviço aos demônios. Então imagina só, Paulo então vem para pregar para aquele povo, né? Pagão, né? Um local politeísta, ou seja, vários deuses, né? Isso o pagão é. Ele não crê em Cristo. Ele não crê no verdadeiro Deus. Então ele procura crer em outros deuses, ou um Deus que ele criou, né? E aí esse Deus pode ser o animal, a planta, enfim. Quando a gente pensa em pagão, a gente lembra desses, né? No folclore, dessas máscaras, desses, né? Vestimentas, né? E tantos outros ritos que tem no culto pagão, né? Então sempre existiu. Então Paulo vem ali para pregar para aquele povo e acaba entrando ali no Areópago e percebe, né? Chama eles até que eles são muito bem religiosos, né? Mas precisaria conhecer um pouco mais aquele Deus, né? Que não tinha nenhum altar, só tinha, né? Só um altarzinho, mas não tinha nenhuma imagem ali, né? Para o nosso Senhor ali. Então, como eu estava dizendo aqui, aqueles crentes que viviam em Corinto eram aconselhados a fugirem. Então, meu, sai, porque se vocês, isso daí é culto para demônio, né? Lá em 1 Coríntios 10, 14, diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Né? Então, já era um recado aqui do nosso Senhor, olha só. Em 1 Coríntios 10, 19 e 20 diz: Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Ou seja, já era ali o nosso Senhor, né, dando recado para o povo, né? Para, né, aquele povo que era pagão, e uma da marca deles era idolatria por outros deuses, né, criando Deus para si mesmo, né. É interessante que depois a gente vai ver que como isso afeta hoje no século 21 aqui para nós, né? Como é que o paganismo ainda está com essa raiz ainda, né, dos deuses, né, mas um pouco diferente, né. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, uma das marcas era essa, né? A adoração de vários deuses, né? A idolatria, né? Por esse tipo de religião que eles criavam, né? O segundo ponto, e uma marca, né, que era bastante conhecida dentre os pagãos, era a imoralidade. Vamos ver o que que a palavra fala, né? A imoralidade. Diz assim, olha, a idolatria conduz a um processo degenerativo. Ao final, o afastamento de Deus, cuja a imagem e semelhança fomos criados,
é um afastamento da nossa verdadeira humanidade. Isso provoca diversos problemas e é a raiz de toda imoralidade, ou seja, um abismo chama outro abismo, né? O homem, quanto mais ele se afasta de Deus, mais próximo ele está da imoralidade, né? Já parou para pensar quando você vê um homem assim, inclusive a lição Romanos 1, 18, 32, né? Acho que você, se você não leu, dá uma lida, que aí vai falar sobre a condenação do gentio, né? Onde Deus se apresenta para o gentio ali, eles não querem aceitar, né, a revelação de Deus, e aí Deus então entrega eles assim as paixões mundanas, né? E Deus e se rebelam com Deus, né? Não querem seguir os seus próprios caminhos, né? E é isso mais ou menos que essa passagem lá de Paulo, na lição, fala, né? Que Paulo fala para Romanos ali, né? Para a igreja de Romanos. Então, quando o homem mais longe de Deus, mais ele está próximo da imoralidade, né? Infelizmente. E aqui está falando justamente isso, né? É, quando você tira o foco de Deus e coloca o foco em alguma coisa, ou seja, passa a ser a idolatria. O que é idolatria? Tudo aquilo que substitui o lugar de nosso Senhor. Então, quando você coloca isso à frente, consequentemente, a consequência depois é imoralidade, não é? Porque você não tem Deus, então quer dizer, se você não tem Deus, você tem olhos para tudo, né? E aí, meu amigo, você tá livre, leve e solto, né, para pecar, né? E um dos pecados aí que consequentemente era a marca daquele povo pagão era a imoralidade, né? Paulo aponta para esse processo degenerativo e indica o vínculo entre idolatria e imoralidade. Olha só. Lá em Apocalipse 2:20 diz assim: Tenho, porém, contra ti o tolerardes que essa mulher, Jezabel, lembra da Jezabel, né? Que a si mesma se declara profetiza. Olha só, não somente ensine, né? Ela já era vista como uma profetisa, ou seja, as pessoas que já estavam olhando para ela já estavam deixando Deus e passando a confiar no homem, né? Olha só que troca aí. Mas ainda não só ensine as coisas erradas, né? Mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só. Então, aonde vai a degeneração do homem? Primeiro, então, era visto como um idólatra, né? E depois, consequentemente, já a imoralidade já reinava ali, né? E aí, com a prostituição, indo de fato desagradando a Deus totalmente, né? Então, esse também era uma marca do pagão naquele tempo lá. E a terceira marca era a inimizade, não é? Era a inimizade contra os cristãos. Então, diz assim a lição: olha, o paganismo se colocava contra os cristãos. E até hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Eram inimigos de Cristo, recusavam ouvir o evangelho e odiavam e perseguiam a igreja. João lidou com os anticristos presentes até na igreja. 1 João 2, 18 e 19 diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é última hora. Eles saíram de nosso meio, olha só. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, sai do meio, né? Paulo já convivia com isso, o anticristo que já fazia aquela arruaça no meio do povo de Deus, arrumando confusão, arrumando intriga, não gostando, rejeitando a Cristo, arrumando problema ali dentro. E aí 1 João 3,10 diz assim: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E aí você consegue discernir mesmo, né? Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então tá aqui, olha o final, nem aquele que não ama seu irmão. Então tá aqui, uma das marcas do pagão, não é? Daquele tempo, e não muda muito hoje, é que a gente está falando daquele tempo lá atrás, era a inimizade contra os cristãos. Estava no meio do povo de Deus, arrumava intriga, arrumava problema, não é?
E aí o povo conseguia já discernir aquele que era do povo, aquele que era do diabo, né? Diz aqui, né? Filhos do diabo, né? E não praticavam justiça, não queriam seguir o Senhor, né? E assim arrumavam problemas e odiavam o cristão, né? O resultado era o ódio que nutriam contra a igreja. Então, uma das marcas do pagão daquele tempo são as três marcas, né? Então, a primeira, a primeira marca é a idolatria, consequentemente, a idolatria puxava a imoralidade, e a imoralidade também, eles tinham a inimizade contra os cristãos. Então, esse eram os três pontos que eram destacados naquele povo pagão. Agora, vamos falar um pouco do segundo ponto, né? Esse contexto todo, como é que está atuando hoje no século XXI? É o segundo ponto, o paganismo do século XXI. O que que isso tem a ver com nós crentes aqui, né? Com você presbiteriano, com os batistas, com os assembleianos, com os salvos de Cristo? Como é que isso tem influenciado a nossa geração? Como é que nós temos enfrentado esse tipo de pregação, esse que vem assim com uma roupagem até que bonita, né? Que parece, né? Algo evangélico, né? Algo de Cristo, algo da palavra de Deus, mas não, né? Como eu disse no início, o paganismo sempre existiu. E aqui no século XXI está um pouquinho diferente. E a gente vai falar um pouquinho dele, tá ok? Vamos lá então. Então diz assim, o paganismo do século XXI, segundo ponto, né? Os israelitas enfrentavam o paganismo dos povos gentios lá atrás. As gerações cristãs do primeiro século o enfrentavam no mundo grego-romano, Atos para cá, né? Enfrentavam. Os cristãos enfrentavam ali o paganismo naquele meio ali grego-romano que nós falamos aqui, que era politeístas, né? Ou seja, diversas religiões ali, o paganismo imperava total. E inclusive é onde nasceu o catolicismo e traz até hoje o catolicismo muito forte, né? Trazendo aí para as igrejas esses conceitos paganistas, né? A gente vai falar um pouco dele aqui, sim, o que é que está, o que ele traz até hoje aí e é colocado nas igrejas e estão querendo colocar agora nas igrejas evangélicas aí, bem superficialmente, né? Entrando nas igrejas evangélicas. Esse cuidado que nós temos que tomar aí. E em nossos dias, o paganismo tem o seu modo próprio de se manifestar. A natureza humana caída sempre levará o homem à idolatria, à imoralidade e à inimizade. Ou seja, desde aquele tempo, né? Não vai ser diferente de hoje, porque a humanidade é caída. Então tem que tomar esse cuidado. Portanto, é o dever dos crentes, eu e você, identificar, acusar e combater esse mal em suas fileiras e no mundo. Nosso chamado em Cristo é para o combate contra as trevas e o modo como elas se manifestam entre nós. Então, olha só, esse é só o começo, né? Que cuidado que nós temos que tomar, nós como crentes, enfrentando o paganismo no nosso tempo aqui. O ponto A diz assim, a idolatria da modernidade. Então, lá atrás tinha idolatria. Nós falamos, né? Vários deuses, tal, tal, tal. E nós? Como é que é aqui? Quais as características da idolatria na nossa modernidade? A idolatria em nossos dias é marcada não só por imagens físicas ou palpáveis, não é? Lá também tinha, e tem até hoje, não é? Copo com água em cima da TV, já viu falar? Você já colocou? Bora lá, hein? Paninho, não é? É o pastor que prega aí, passa o paninho, tá suado, vai lá, leva o paninho para casa, né? Passa o paninho onde você, o suor do apóstolo lá que você vai ser curado. Então, vestimenta dos padres, já no catolicismo, né? Até hoje vem aquelas vestimentas. Isso era muito usado nos cultos pagãos, né, do passado. Então, trouxe, né, essa referência aí do paganismo. Ministérios de dança no culto, vemos no nosso meio quantas igrejas aí, né? As pessoas confundem um pouco, né? Louvar a Deus com adufes e danças, tal. Tem que parar, estudar um pouquinho mais aquele versículo ali. Aquilo não era no culto, aquilo era nas festas, fora do culto. O pessoal traz para a igreja, né? Então tem que ver qual o versículo que fala aí que existe o dom de dança, né? Então essas coisas assim eram usadas nos cultos pagãos lá no passado. Então são, né, coisas que vem trazendo até hoje, né?
E temos que ficar atento a esse tipo de coisa que vai aí adentrando no culto do evangelho, no culto evangélico, né? Isso não pode. Água do Rio Jordão, né? Quem já comprou, né? Lá R$ 1.000, R$ 800, 100 ml, né? O pastor foi lá no Rio Jordão, trouxe aquela água lá, né? O óleo ungido, né? Um potinho, vidrinho com óleo ungido. Então, assim, só dando um toque, né? Esses são em nossos dias, né? São marcas do paganismo, né? Nas coisas físicas e palpáveis que a gente consegue ver, consegue pegar, né? Mas, além disso, né? Na nossa época, é, os ídolos são cada vez mais individualizados. Olha só essa palavra que a lição colocou, eu gostei. Travestidos de muitos nomes, não é? Travestidos, ou seja, vem com uma roupagem diferente. Parece algo, né? Mas vem aí diferente, né? O mundo está pregando e se você não ficar atento junto com esses ismos que nós estamos estudando, você acaba engolindo algumas coisas aí que não é bíblica, né? Não é Deus, é coisa pagã, né? Então, quais são os ídolos do nosso tempo, da nossa geração? O lazer, né? O lazer que rouba o nosso tempo, né? Esse tem sido, sim, o homem não tem tempo para nada, o homem não tem tempo nem para Deus, e com um pouquinho de tempo que ele tem, ele acaba indo se divertir, acaba indo aí, né, procurar se realizar, ou vou descansar um pouco e tal, e acaba deixando de buscar Deus. Então, acaba se tornando, troca o lazer por Deus, não é? Esse é um ídolo, temos que vigiar. O próprio trabalho, não é? Quantos aí não trabalham de domingo a domingo, né? Substituindo, né? Deus pelo trabalho, ou seja, não confiando que Deus faça a sua parte e Deus vai prover. Busca o Senhor em primeiro lugar, aquele versículo diz, né? Buscai o nosso Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o homem inverte isso, né? Como diz lá em Romanos, né? O homem passa a confiar só nele. Ele acha que ele é que é o provedor, é ele. Se ele não correr atrás, né? E aí o homem começa a ser escravo do trabalho e deixa Deus de lado, né? Esse é uma idolatria, começa a se tornar isso, tomar coração, Deus vai perdendo lugar no coração do homem e vai entrando no trabalho. A posição social, não é? O meio que você vive, sua posição social, tanto financeira como cultural, você tem, né? Tem que estar buscando mais isso do que o próprio Deus. A ideologia, né? Falamos tanto aqui, inclusive nessa lição aqui, estamos aprendendo, né? A ideologia, né? O seu modo de pensar, as suas crenças, os seus pensamentos acaba tomando aí o lugar de Deus, a estética corporal, né? Eu coloquei aqui, né? As pessoas preocupadas mais com o corpo do que com qualquer outra coisa, né? Então, alimentação, físico, academia, né? Ou seja, isso rouba o lugar de Deus. A pessoa olha no espelho e se acha, e medicamento, e bombas, e vitaminas, né? Para poder se mostrar para o outro, para poder esquece Deus, né? Então, você passa a idolatrar você mesmo, né? Perigo. Bens, né? Você corre tanto aí para você possuir. Eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquela casa, eu quero fazer aquela viagem, né? Então você quer satisfazer os desejos do teu coração e você troca Deus então por isso. Esses são alguns dos ídolos aí da nossa época, né? Então, além daquilo que eu falei, o paganismo está totalmente atuando aí na nossa geração, né? Sempre teve, a nossa geração não podia ser diferente, de forma física e palpável, eu coloquei aqui, né? Com paninho, tal, água, tal, mas também com esse modo que estão pregando e forçando a sociedade através da mídia, através de palestras, através da faculdade, dos próprios estudos, através de livros, né? Tá aí então colocando ah, esse novo paganismo, essa nova maneira de você viver, né? Idolatrando as coisas do mundo e deixando Deus de lado, né? Eu coloquei aqui, a raiz da idolatria é o desvio da confiança e do amor em Deus para qualquer outra coisa e valor. Então, tudo aquilo que você troca e rouba o lugar de Deus, com certeza é idolatria. Então, cuidado, né? Vamos ficar atento, né? Ah, Romanos 1, 21, 23, vamos ver o que a palavra diz um pouco sobre essa idolatria. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Olha só, já naquele tempo, como a Bíblia é atual.
para nós hoje. Nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E inculcando-se por sábios, esse é o homem de hoje, né? Tornando-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes, não é? Então, só esse desvio e fruto do desenvolvimento de uma cultura que descarta Deus e busca em si o preenchimento dos anseios da alma humana, isso é paganismo. Isso é paganismo, não é? Foi assim que foi no passado e não é diferente de nós hoje, né? O homem troca, o homem insensato, não é? Ele acaba deixando as coisas de Deus, buscando o seu próprio prazer. Complicado. Como temos que tomar cuidado e nos vigiar para não cairmos nisso, né? Romanos 1:25 diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Servindo e adorando a criatura. Olha só, você não está vendo isso hoje? Em lugar do Criador. Os homens estão longe de Deus. Estão adorando a si mesmo, buscando o seu próprio prazer. Interessante, né? Aqui na nossa lição, os ismos, né? Que a gente está falando aí, os ismos, né? No fundo, volta para o homem egocêntrico, né? É só vendo ele mesmo, não era assim no passado. Deixa eu ler o ponto 3 aqui da lição, falando ainda sobre a idolatria, né? Esse movimento é identificado na batalha cultural contra a mentalidade cristã. Olha só, e é nosso tempo, né? Como é que isso está entrando, né, no nosso mundo de hoje? Promovida a partir do materialismo cientificista, que se valeu dos estudos da criação para negar a existência do Criador. Quando, por exemplo, a cultura se apega à teoria evolucionista e demoniza o criacionismo na academia, nos livros didáticos e no mundo científico, estamos vendo o progresso do paganismo do século XXI, do nosso século. Essas afirmações são reforçadas na arte, no comportamento, na política e etc. Assim, o homem cada vez mais se afasta de Deus. E isso é tão notório, né? Nós podemos ver isso nas faculdades, na nossa sociedade, não é? Um pensamento marxista nas faculdades, querendo destruir a família, querendo destruir a igreja, querendo desconstruir o homem, não é? Com as suas ideologias, através como? Aqui diz, né? Dos livros didáticos, né? Nos ensinos, né? No mundo científico, né? Tudo isso, bombardeando a nossa geração, bombardeando a nossa geração. E muitos têm se perdido, e muitos têm caído, e nós estamos vendo as consequências, né? A nossa geração está sofrendo isso. É o que a gente está vendo, é o homem cada vez mais longe de Deus, se tornando idólatra, está aqui, que é verdade, né? Acaba aí caindo para uma degeneração, né? Moral, não se tem mais, né? Acabou. E odiando os cristãos, ou seja, indiretamente, mas diretamente odiando a Cristo, ficando longe de Deus, né? Rejeitando Deus. É complicado, né? É o nosso tempo, é o que está acontecendo então aí com o nosso primeiro ponto, né? A idolatria da modernidade. É o homem se perdendo aí, né? Levando a sua vida do jeito que ele quer, construindo seus próprios ídolos, né? E deixando Deus. O fim a gente já sabe. O ponto B da nossa lição, que é o segundo ponto da nossa época, melhor falando, da nossa época, né? O paganismo, ponto A, como lá atrás era a idolatria, o ponto 2 é a degeneração moral, né? A degeneração moral. A 2 Timóteo 3, 1, 2 diz assim, olha, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Claro, pois os homens serão egoístas, avarentos,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Você está vendo isso? Você está vendo isso? Que a Bíblia já falava naquele tempo? Tá aí, olha só. O mundo cada vez mais se declara livre da superstição religiosa, tornando-se mais científico e tecnológico. Mas a idolatria ainda é um mal que se alastra. Os ídolos de nossa época são cada vez mais individualizados, travestidos de muitos males, né? Foi o que a gente acabou de dizer, né? De diversas maneiras, né? E, consequentemente, atrás disso vem essa degeneração moral. O homem vai se tornando egoísta, avarento, não é? Arrogante, blasfemadores, né? É o que a gente vive nessa sociedade. Não tem como. E aí a degeneração, atrás da idolatria, vem a degeneração. O desenvolvimento da modernidade encaminhou o homem a um distanciamento de Deus e um rompimento com os valores cristãos. Movimentos filosóficos se levantaram a partir da crítica aos valores cristãos, como o materialismo dialético, marxismo, eu acabei de falar, o ateísmo, que a gente já ensinou também, feminismo, homossexualismo e etc. A esse novo modo de vida, o qual nós estamos vivendo, muitos chamam de pós-modernidade. As Escrituras nos alertam para esse processo, exortando contra o egoísmo natural do homem e como ele avançaria. Vimos isso, né? Os homens estão assim. O ponto dessas mudanças está primordialmente na característica individualista e egocêntrica do mundo pós-moderno. Não tem como, né? A gente já sabe que é assim, a degeneração está aí, né? O homem, com esses pensamentos que a gente falou, né? Criando o seu próprio Deus, os seus deuses, os seus ídolos dentro de si mesmo, quer realmente fazer as coisas do jeito dele. A mídia, as sociedades, as faculdades, enfiando na cabeça da sociedade esses pensamentos marxistas, esses ismos que todos nós falamos, não tem como, né? O homem vai se afastando cada vez mais de Deus. Essa degeneração de valores conduz o homem a uma atitude mais violenta, como reações de maior crueldade. Olha só. 2 Timóteo 3:4. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, não tem como, né? Infelizmente, está na nossa sociedade, o paganismo ele está aí atuante, né? Com uma roupagem diferente. Ainda dizendo sobre a degeneração, né? A negação da verdade e a construção de uma cultura de relativismo é um modo como esse sistema pagão do conhecimento tenta esconder a sua degeneração. Olha só, 2 Timóteo 3, 6, 7. Tenta esconder. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles tentam acabar com os parâmetros para que então nada seja realmente julgado, né? Faz as coisas achando que está tudo bem, né? Aí achando que Deus não está vendo, mas Deus está vendo tudo. Como disse lá em João, eles fogem da luz para que suas obras não sejam arguidas, né? Então está aqui, ó, João 3:20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, aborrece o nosso Senhor, e não se chega para a luz, fica só nas trevas, né? É assim que está o nosso mundo de hoje. O nosso século está assim, né? E o cuidado que nós temos que ter como crentes é não cair nessa. É por isso que nós, né, a igreja presbiteriana é uma igreja de palavra, uma igreja de ensino e de estudo, né? Para colocar no nosso coração e na nossa mente as escrituras, para enfrentarmos, né, essas filosofias de hoje. E muitos irmãos, infelizmente, têm
caído nisso, tem engolido isso, né? Tem deixado, tem se corrompido com esses pensamentos. Ou seja, aquele que está longe da luz não consegue, vai viver nas trevas, né? É isso que a palavra de Deus nos fala aqui. E o terceiro ponto, assim como no passado, no nosso tempo também, é inimizade contra Deus, né? Um pouco diferente daquela inimizade, né? Naquele tempo a gente sabe que a inimizade ela até atacava, né? Temos nossos mártires aí, né? Os apóstolos, por exemplo, né? O decapitado, essas perseguições que teve, né? Colocado de cabeça para baixo, enfim, outros foram queimados, né? Quantos? Tinha esse tipo de perseguição, sim, né? E ainda se tem até hoje, né? Ainda se tem até hoje. Mas esse tipo de perseguição no nosso século, no século XXI, além dessa perseguição que tem em alguns países ainda, existe uma maneira diferente. Você quer ver só? Esse repúdio nem sempre vem em termos da perseguição, como ocorre na Coreia do Norte, né? Que eu estava falando agora, né? Aí é da carne, né? E em outros países. Mas muitas vezes vem vestidos de crítica filosófica e questionamento dos valores cristãos. Ou seja, ataca a gente, né? Criticando a gente por trás, né? Jogando palavras, né? E agora com a mídia, então, aí eles falam o que quer, não é? Existe aí algumas linhas, né, que infelizmente não são tão firmes na palavra de Deus, fazem sim algumas coisas que escandalizam, né? E isso é publicado, e aí, meu, o povo cai para cima mesmo. Esse é um tipo de ira contra nós, né? Vai falar mesmo dos cristãos, né? A marca da postura dos inimigos da fé é que seu interesse não é o reino dos céus, mas um limitado modo de ver a realidade, apenas como coisa terrena. Olha só, esse é um meio que eles pegam, né? Lá o ponto, Filipenses 3:19 diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, ele acaba pegando isso, né? Vocês não estão vivendo aqui, vocês acham que isso aqui, o mundo de vocês não é esse, vocês são forasteiros, né? Então vocês levam aqui como, né, não se importam com as coisas aqui, né? Então o negócio de vocês é, é na glória, né? Como a gente diz, né? Eles pegam esse tipo de, 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 de perseguição, né? Para cutucar a gente. O pensamento pós-moderno é altamente relativo à fé cristã. É tóxico e muito perigoso, porque vem disfarçado de academicismo, liberdade ideológica e etc. Olha só, é tóxico e muito perigoso esse tipo de pensamento que a gente está tendo hoje aqui, muito forte, né? Esses ismos todos, né? É muito perigoso. Claro que o academicismo honesto, né? Logicamente que é aquele que existe, né? Que pondera, né? Que ouve o cristão, que ouve as outras, né? Que não critica um e nem outro, né? Considera a proposta cristã com a mesma liberdade que dá a qualquer outra, assim como a honestidade ideológica permite que todos se manifestam, inclusive os cristãos. Existe nesse meio, sim, aqueles que comunicam, né, sem querer criticar, né, sem querer perseguir, né, e passam, sim, a fala, sim, do cristianismo, né, e fala de outros também. E aí cabe a você que está ouvindo, você que está escutando, ter esse discernimento, né? Mas cuidado, porque como diz aqui, esse pensamento pós-moderno, né, o que a gente está ouvindo hoje, todos esses ismos, é tóxico, isso é perigoso para nós e é influenciador. O crente tem que estar muito firme para não cair nessas falas aí, tá ok? E o último ponto agora, o terceiro ponto, é a resposta da fé. O apóstolo Pedro, convocou a igreja a dar ao mundo pagão uma resposta de fé em dias sombrios de perseguição. Lá no tempo depois da igreja, né? Depois de Atos, né? Então o apóstolo Pedro convocou a igreja. O mundo estava difícil aí, uma perseguição tremenda para os cristãos. Então o apóstolo Pedro, então convocou a igreja para dar essa resposta, né? De que maneira, né? 1 Pedro 1:14-16 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Cristo, né?
tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, no Novo Testamento em geral, foi promovido para a igreja, justamente com o fim de fortalecê-la para essa luta. Então, a nossa arma está na palavra de Deus, especificamente aqui no Novo Testamento, né? Para nos alimentarmos, para a gente ficar atento o que aconteceu aí no passado, né? Com os nossos apóstolos, com nossos irmãos, hoje acontece com a gente também. E nós temos que dar uma resposta para esse povo pagão que está aqui no nosso tempo, né? Judas 1,3 diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, Judas aqui deixa para a gente, olha só, combater diligentemente. Então, essa é uma da resposta que nós temos que falar para essa sociedade aí fora, né? Que cultua ainda o paganismo, né? Isso é o ímpio. E os crentes que estão deixando entrar, né, sorrateiramente aí nas igrejas, né? Ainda coisas visíveis e coisas materiais, né? Que estão sendo aplicadas no culto hoje evangélico. Então tem que tomar cuidado, essa é a resposta. Coloquei aqui a resposta para aqueles que se tornaram inimigos da fé e do Deus vivo e verdadeiro. Deveria acontecer mudanças em algumas áreas da vida, né? Então, o que a gente tem que mostrar para esse povo aí? Ter uma vida teocêntrica, né? Uma vida voltada para Deus. Sua vida tem que ser um culto para Deus. Esse é uma resposta que nós temos que dar para essa sociedade pagã. A vida do crente deve ser um ato de louvor ao Senhor. O crente deve ter um compromisso de viver para a glória de Deus em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 1, de 8 a 9 diz assim: Porque vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé com Deus. Olha só como espalhava, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Ou seja, a igreja hoje tem que ser luz nesse mundo pagão. A resposta nossa para esse mundo pagão é ser luz, não é? É como lá, ó, naquele tempo, né? Não foi só para Macedônia e Acaia que se espalhou a palavra do Senhor, mas também por toda parte se divulgou essa vossa fé. O 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, deixando os ídolos, ou seja, essa é a resposta nossa para esse mundo pagão. É eles verem a nossa vida teocêntrica, a nossa vida com Cristo, é dar um bom testemunho, é mostrar através da palavra de Deus que aquilo que eles estão praticando, aquilo que está entrando na igreja, aquilo é paganismo, aquilo era praticado no passado, aquilo eram coisas trazidas pelas seitas, né? E hoje está entrando no culto, então nós temos que combater, né? E fazer como faziam os crentes ali, olha só, né? Espalhar o evangelho, fazer com que as pessoas deixem isso e venham para Cristo. Romanos 14, 7, 8 diz: Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, a palavra de Deus nos dá essa segurança, né? Não sabemos se vamos ser perseguidos na carne, né? Muitos de irmãos nossos já estão sendo aqui no nosso século XXI. Tem países aí que os irmãos estão sendo decapitados. Sim, tem alguns vídeos rodando aí, né? Os missionários sempre comentam a perseguição que está se tendo aí. E nós aqui? E nós aqui? Hoje pela internet, amanhã acaba, voltamos para a nossa igreja, glória a Deus por isso. Banco, ar-condicionado, algumas, ventiladores, não é? Bancos com almofadinha, né? Será que nós, se formos de fato perseguidos, como os nossos irmãos aqui, se
vivemos para Cristo, morremos para Cristo. Será que teremos essa força? Será que nós vamos dar essa resposta para esse mundo pagão aí, que eu sou do Senhor e por ele eu dou minha vida, assim como ele deu para mim, para me salvar? Essa é a resposta nossa. Temos que ser firmes. O segundo ponto é uma vida pura. A santificação. Essa é uma resposta que nós temos que dar para esse mundo pagão no século XXI. O crente deve se afastar das coisas impuras desse século. Somos convocados pela palavra de Deus a um viver justo, condizente com a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. O evangelho é simples, é buscar o Senhor, é render glórias a Ele. Os homens que complicam um pouco, não é? Mas aqui, ó, somos convocados pela palavra de Deus a um viver justo, com a simplicidade de Cristo. 2 Coríntios 11:3 diz assim, olha, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, já falamos dessa parte, né? Assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Né? A prática da justiça e obediência leva à santidade, eu coloquei aqui, né? Ou seja, quando se tem uma vida simples, de obediência a Deus, né? De testemunho, de buscar ser parecido com Cristo, né? Consequentemente, você vai se santificando nesse processo. Consequentemente, as pessoas vão te vendo. Consequentemente, você vai dando um bom testemunho. Consequentemente, você vai aprendendo da palavra, você vai tendo sabedoria no falar e discernimento naquilo que é pagão, naquilo que está entrando no culto, naquilo que estão fazendo, de um ismo que vem, de um pensamento, né, de uma ideologia que vem passando para você, tentando colocar na sua cabeça, ou onde o seu filho frequenta, onde o seu filho no futuro vai estudar, aquele colega que ele brinca, não é? Aquela casa que ele vai frequentar do seu amiguinho e lá tem um pensamento diferente, tenta embutir. Então, quando você vai aprendendo mais do Senhor, você vai se santificando, você vai se aperfeiçoando, você vai se combatendo com a armadura de Deus, você não vai deixando essas coisas contaminar, e você vai dando uma resposta para esse mundo pagão de quem você crê, não é? Que é o que pode mudar toda a história da humanidade, toda a história daquele pagão, né, que está aí perdido. 1 Pedro 1, 13 e 16 diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo a santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Acabei de falar, né? Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Acabei lendo novamente aqui, né? Esses versículos aqui. Sede santos, porque eu também sou santo. Essa é a palavra do nosso Deus, né? Então, primeiro ponto, essa resposta nossa, qual que é aqui para este mundo pagão, no século XXI? Uma vida teocêntrica. Mostrar para as pessoas que Deus reina no teu coração. Uma vida pura, processo de santificação, obediência a Deus. E você pode, assim, ganhar conhecimento para combater e ter discernimento aquela filosofia, aquele pensamento, aquele paganismo que está rondando você, a sua família, a sua sociedade, e você combater isso. E por último, uma vida evangélica. Espalhar as boas novas de Cristo, aquilo que Deus fez na sua vida. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Né? Como é bom, né? Quando as pessoas falam, poxa, você está diferente. Poxa, você era assim, agora você tá diferente. Eu não sei, tem algo novo em você, né? Você mudou, né? Maravilhoso quando você escuta isso, né? Por quê? É o perfume de Cristo, é a salvação, é Deus que te chamou e transformou a sua vida. Então, por que não uma resposta para esse mundo pagão? Falar das boas novas, falar aquilo que Deus fez na sua vida. Poxa, Carlinhos, mas eu não sei muito falar, eu não conheço muita palavra de Deus. Eu também não. A gente está sempre aprendendo. Fala o que Deus fez na sua vida. Essa é uma dica. Fala quem você era, o do dia ou do momento que Deus transformou a sua vida, do seu novo nascimento, e como é que você vive hoje. Basta você fazer isso. Já é uma resposta, né, para o pagão.
Devemos também propagar o reino por meio das nossas ações no mundo. Coloquei, né? Levando a paz de Cristo à família, ao trabalho, à cultura, à política, aos estudos, à faculdade, para a escola, né? É isso que a gente tem que fazer, né? Colocar aquilo que Deus fez na minha vida, colocar para fora, falar da nossa conversão, falar que Deus salva, que Deus pode transformar a sua vida e mudar, sim, a, o conceito, né, desse mundo aí, né, que quer destruir a família, não se vai levar paz para a família, né, que quer acabar aí com o jovem, não, você quer trazer o jovem para você, falar que o jovem pode viver sim, não precisa de drogas, não precisa de bebida, né, o jovem pode ser muito mais feliz com Cristo, tendo paz no coração. Deixa eu colocar aqui, vamos ler o ponto 2 aqui, está finalizando já, meus irmãos. Enquanto o mundo pagão luta para destruir a fé cristã, nós, cristãos, lutamos por redimir a cultura e conduzir o mundo a Shalom, a paz, conduzir o mundo à paz de Deus, promovendo o amor que gera a fraternidade entre os homens, a liberdade, justiça e o adequado desenvolvimento civilizacional que eleva o ser humano a uma convivência mansa e cheia de alegria. Não é bom isso? Meu Deus, que sonho, né? Que sonho. E isso nós podemos fazer. Essa ferramenta Deus nos disponibilizou. Está aqui para nós, para mim e para você, né? Uma resposta que nós podemos dar para esse mundo pagão. João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Olha só, nós fazemos isso, né? Uma coletividade, se nós conseguimos, com a ajuda do Espírito Santo, né? Ajuda de Deus, enfrentar esses ismos aí e colocar a nossa opinião, que é a de Deus, né? Colocar a nossa verdade, né? Olha só o que vai acontecer. Todos que sois, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, ou seja, as pessoas vão nos conhecer, né? Se tiverdes amor uns para com os outros. Se fizermos isso, se tivermos amor para com os outros, as pessoas vão ver isso na gente. E vai despertar o interesse de conhecer o que você tem de diferente, né? E aí vamos combater esse novo paganismo, né? Infiltrado na nossa sociedade de diversas maneiras aí. Mais um versículo para fechar. 1 Coríntios 16:14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. É claro, o amor acima de tudo, né? No mundo em que que nós vivemos, que o amor está se esfriando, muitas pessoas não têm mais compaixão uma da outra, né? A criminalidade que está solta, né? Que está matando por nada, né? As famílias, briga, desentendimento, tendo morte dentro das famílias, não se tem mais amor, né? Então, assim, uma resposta nossa mostrando o amor para essas pessoas, o amor que existe entre nós, né? O amor de Cristo que reina em nosso coração, né? Isso que nós temos que fazer. Conclusão: a missão cristã no mundo, e aí é a nossa missão, precisa considerar dois polos de uma mesma realidade. Em primeiro lugar, conhecer bem o mundo em que vivemos e considerar com consciência o perigo que nos cerca. Conhecer bem o mundo que vivemos através da palavra de Deus, compararmos o que está acontecendo hoje. Essa é a maneira que nós temos de conhecer bem o mundo. Precisamos detectar os movimentos do paganismo que cercam os valores da cultura humana da atualidade, para não sermos pegos de surpresa. Quando nossos filhos vão às universidades, aprendem em seus livros didáticos, assistem a filmes ou simplesmente jogam bola com os amigos não crentes. Foi o que eu falei agora, né? Convivem com eles e observam seus valores. Tem que estar ligado, tem que estar ligado. O outro lado a ser considerado são as virtudes da fé e o poder que os valores ensinados das Escrituras têm para promover o bem, viver e transformar o mundo para melhor. Virtudes da fé, tá aqui os valores, ó. Tá aqui ó, que a gente tem que aplicar. Resposta para esse mundo aí. A cultura construída a partir da fé bíblica honra a Deus e abençoa o homem. Portanto, o cristão não deve esconder a sua fé, mas torná-la visível em seus atos e palavras. Essa é a nossa missão, em nossos atos e palavras. E a gente só vai conseguir ter bons atos e ter
palavra se nós nos dedicarmos a aprender a palavra de Deus. Aí, irmão, não vai ter ismo que vai conseguir entrar aqui na nossa mente, não é? Ateísmo, paganismo, individualismo, humanismo, cai tudo por terra. Posso ouvir, posso entender, posso aprender, mas não vai me contaminar, porque a palavra de Deus diz que eu sei em quem tenho crido. É o nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, é essa a lição. Espero que você tenha aí aprendido algo sobre o paganismo, né? Não é só aquelas fantasias folclóricas, aqueles bonecos feitos na imaginação que fica de um Deus ou outro. É muito mais o paganismo, no século XXI, né? Além da idolatria naquele tempo que eram esses deuses assim, né? Hoje a nossa idolatria, além desses elementos visíveis que nós falamos, existe uma idolatria dentro do homem, né? Que está se aflorando, sendo bombardeado aí e se aflorando e colocando para fora, e o homem deixando Deus e colocando o paganismo agir na sua vida, agir no seu meio, né? Tomemos cuidado. Buscamos a palavra de Deus, nos fortalecemos nela. Amém? E nada vai nos abalar. Que você tenha um bom domingo na presença do Senhor. Um grande abraço a você. Até domingo que vem, se Deus quiser. Amém.